Bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar hoje nossa aula, certo? Com a turma do 8º ano. E nós vamos colocar, certo? Nós vamos iniciar, na verdade, com o assunto... Deixa eu só focar aqui, tá, gente? Com o assunto de sistemas de equações. Deixa eu só dar um tempinho pro pessoal entrar, tá? Então, esse vai ser o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Pessoal, esse é um assunto, né, que ele é um pouco complicadinho, mas ele também, por uma parte, né, ele é simples. Eu costumo dizer que existem vários métodos para você resolver esse sistema de equações, porém, tá certo? Esse sistema eu só gosto de usar dois, tá? Dois artifícios. Um que é o método da adição e o outro que é o método da substituição, tá bom? Então, a gente usa esses dois artifícios para a gente conseguir estudar e aí a gente conseguir resolver e calcular, tá bom? Eu vou ensinar os dois métodos, logicamente, que o método da adição, ele só vai ocorrer em uma devida situação que é mais visível, tá? Do que outra. E a gente vai começar, tá certo? A ver como é que seria esses métodos. Mas, como a gente tá esperando o pessoal entrar, tá? Então, só para vocês lembrarem, o que é um sistema de equações? Um sistema é quando a gente tem mais de uma incógnita, tá certo? E o que acontece? A gente vai ter que descobrir os valores dessas incógnitas. Então, por exemplo, eu tenho o valor de x e de y. Eu tenho o valor de a e de b. Um sistema de equações, ele pode ter mais de uma incógnita, tá? Ele pode ter duas, ele pode ter três. Porém, a gente só vai usar duas incógnitas, tá bom? De grau 1. Porque é só a introdução realmente do conteúdo, tá bom? Então, nós vamos ver o sistema de equações e esses dois métodos, que é para descobrir os valores tanto da incógnita, tá certo? De valor 1, quanto da incógnita de valor 2, tá bom? O que são essas incógnitas? Mais uma vez, a gente vai ter que lembrar lá das equações de primeiro grau. Incógnita são todos aqueles valores, tá certo? Desconhecidos, ou seja, aqueles números desconhecidos que a gente vai ter que descobrir, tá certo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, gente, vocês podem comentar, tá? Aqui embaixo eu vou ficar olhando os comentários. O vídeo vai ser corrido porque a aula é gravada, tá? O vídeo vai ser corrido, mas qualquer dúvida ou vocês quiserem outro exemplo, é só vocês falarem, tá bom? Deixa eu só organizar aqui o celular para que a gente comece. Então, vejam só. Então, lembrando, sistemas de equações é quando a gente tem mais de uma equação e mais de uma incógnita. Então, a gente vai ter que descobrir qual é o valor de x, o valor de y, por exemplo, tá? Então, para começar a lembrar, tá desfocando bastante aqui, deixa eu só tentar fixar. Tá, gente? Então, só para vocês entenderem, a gente vai estudar esses dois métodos, tá? Então, o primeiro método de solução, tá? Ele vai ser chamado de método da adição. Que já tá dizendo, né? A adição é quando a gente soma alguma coisa, quando a gente vai resolver pelo método da soma. Então, como é que eu vou usar esse método? Para eu poder usar ele, eu tenho que achar o que a gente chama de lembra quando a gente estudava lá equações do primeiro grau, que a gente chamava de elemento simétrico, que é o mesmo número ou a mesma letra, que tem o mesmo valor, só que com o sinal trocado? Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho assim, olha. Vamos ver um exemplo desse sistema de adição. Eu tenho x mais y é igual a 20, tá?
x mais y. Na mesma equação, eu tenho duas incógnitas, tá? E aí, eu tenho aqui x menos y vai ser igual a 14. Ok? Então, vejam, eu tenho na primeira equação x mais y igual a 20. Na segunda equação, o x menos y igual a 14. Então, a partir disso, eu começo a observar no sistema que eu tenho, ó, só se vocês notarem aqui, um y que está positivo e um y que está negativo. Então, é o mesmo valor, é y, só que tem sinais trocados. Aqui, ó. Um é mais e o outro é menos, certo? Então, poderia ser 2y, 3x, pode ser qualquer uma das duas incógnitas, tá? Mas elas têm que ter o mesmo valor e o sinal trocado. Se tiver qualquer coeficiente, que é o número que está na frente, ele tem que ter o mesmo valor também, certo? Aí, professora, por que não pode ser o x? O x aqui, os dois são positivos, ok? Então, não pode. Tem que ser um positivo e o outro negativo. E a mesma letra, com o mesmo número, com tudo igual, tá bom? Então, o primeiro passo, né, que a gente costuma dizer, o primeiro passo, a gente vai passar um tracinho aqui, olha, e vai somar essa equação, certo? Ó, então, passa um tracinho aqui e a gente vai somar. Então, vai ficar assim, x mais x, que é o de cima, mais o de baixo, tá? X mais x é 2x. Se eu tenho qualquer número e tenho o simétrico dele, isso aqui, ó, cancela. Certo? Então, vai sobrar só o sinal de igual. E eu vou somar esse mais esse. Quanto é 20 mais 14? É 34. Não é isso? Pronto. Daí, eu já eliminei a incógnita y. Então, fica pra mim mais fácil. Então, agora é só resolver. X fica sozinho. É igual a 34. Dividido. O 2 aqui, olha, tá multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 34 dividido por 2. Dá 17. Não é isso? Então, eu já descobri que o valor de x é 17. Aí, vamos à segunda etapa agora, do método de adição. O meu segundo passo vai ser escolher a equação mais fácil lá de cima, né? A equação mais fácil. Vou até abreviar aqui. A equação mais fácil. E substituir o valor de x. O valor de x. Aí, a gente volta agora para esse sistema aqui, olha. Qual é o mais fácil? O que tá, essa equação que tá com sinal positivo ou negativo? Gente, olha, sempre escolhe a que tá com sinal positivo, tá? Sempre escolhe a que tá mais fácil. Então, por exemplo, se tivesse coeficiente, que é o número 2, 3 na frente das letras, não escolhe, tá? Só escolhe as que forem mais fáceis. E eu posso escolher qualquer uma, tá? Nas duas eu posso substituir, que vai dar o mesmo valor. Porém, essa daqui tá mais fácil pra mim, ó. Que é tudo positivo aqui as letras. Então, é super mais tranquilo pra mim. Então, eu vou pegar essa equação aqui. X mais y igual a 20. E eu vou substituir o valor de x, tá? Então, quem foi x? Aí a gente volta nesse aqui, ó. No passo 1. X foi 17, certo? Mais y é igual a 20. Então, y é igual a 20 menos, porque aqui o 17 é positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 17. Então, quanto é 20 menos 17? 3.
acabou a conta, tá? Então, eu tenho que... Isso aqui, tá? Isso vai ser um par ordenado. Isso quer dizer que isso vai estar definido em um gráfico. Então, vamos lá. Deixa eu só explicar para vocês. Ó, quando a gente trabalha com um sistema de equações, que a gente acha duas incógnitas, a gente tá fazendo isso para chegar lá no assunto de funções, que é nono ano, tá? Então, a minha solução aqui nessa equação, a minha solução foi que o meu x foi 17 e o meu y foi 3. Certo? Pares ordenados é quando a gente tem tá certo? Uma posição num gráfico, que é uma coordenada, tá? Isso aqui é pares ordenados. São coordenadas de um gráfico. Então, o gráfico, para ele ser construído, ele tem uma reta, que é o valor de y, que é na vertical, e tem uma outra reta, tá? Que é x, que é na horizontal. Quando elas se tocam, elas vão formar o ponto zero, certo? Daqui para cima, eu começo a contar o eixo positivo. Então, é 1, 2, 3, certo? Até onde der. Daqui para baixo, no y, vai ser tudo negativo. É menos 1, menos 2, menos 3, até também o infinito, tá? Na reta x, para a direita, é positivo. Então, começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, até infinito também, tá? E à esquerda são os negativos. Então, é aquela situação em que a gente vai lembrar lá daquelas retas que é de sinal do 7º ano, né? Que é as retas dos números inteiros e etc. Só que agora a gente vai estar vendo várias coordenadas. Pode ser número decimal, pode ser números racionais, pode ser números irracionais. Então, esse gráfico aqui, ele vai ser chamado, tá, gente? De plano cartesiano. Não sei se tá dando pra ver. Plano cartesiano, tá? Esse eixo aqui, x, tá certo? Ele é chamado de abscissa. E esse eixo y, ele é chamado de ordenada. Certo? Gente, desculpa, eu tô com muita alergia hoje, mas é assim mesmo. E aí, a gente vai começar a colocar esses pontos, tá certo? No gráfico. Nessa situação... Vixe, meu Deus do céu. Eu vou marcar aqui no 17. Como aqui o meu gráfico tá pequenininho, eu costumo colocar reticências, tá? Até chegar no 17. Porque senão a gente vai fazer uma reta muito grande. Não tem necessidade, eu coloco reticências. E marco aqui o 17, tá? No eixo X. E ele vai se ligar com o 3 do eixo Y. Então, a gente vai fazer uns tracinhos assim, ó. Do 3 até chegar nesse ponto do 17. Quando chegar no pontinho do 17, ele vai subir aqui o pontinho, ó. Esse tracejado. Porque essas retas aqui que a gente tá traçando, tá? É só pra dizer que ele saiu aqui, ó, do 3. E ele saiu aqui do 17 e eles se encontraram. Se encontraram em um ponto no gráfico. E esse ponto é que é 17 e 3, tá? Ok? Então, é esse pontinho aqui no gráfico que a gente vai marcar. Lógico que esses gráficos, esse plano cartesiano, a gente só vai ver ele mais a fundo lá no nono ano, tá, gente? Não se preocupem com ele agora, não. Porque eu quero que vocês saibam, isso aqui é só para representar, tá, o porquê desses pares ordenados. Porém, a gente só vai estudar ele um pouco mais lá no nono ano. O que eu quero mais é que vocês aprendam a calcular o sistema de equações, tá bom? Então, se eu tenho o método da adição, eu tenho 2 passos apenas, tá? E eu preciso do que a gente chama de elemento simétrico para poder calcular, certo? E o que é esse elemento simétrico? Vai ser quando eu tenho esse elemento simétrico aqui, ó, é quando eu tenho mesma letra,
com sinal trocado, tá? Isso eu tô parafraseando, logicamente, tá? É a mesma letra, com o mesmo coeficiente, com tudo igual, pra poder cortar aqui, ó, cancelar, pelo menos um, tá bom? Vamos agora ver o outro método, que é o método da substituição, certo, gente? Esse método, ele é o que você pode fazer até para resolver o método da adição. Não tem problema nenhum, você pode resolver qualquer cálculo de sistemas usando ele, tá bom? E ele ocorre justamente quando a gente não acha o simétrico. Mas, logicamente, que se você achar pelo método da adição, ele é muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, tá? O método, o segundo método. O segundo método de resolução. Certo? Que é chamado de substituição. E já está dizendo, a gente vai usar formas para substituir esse sistema de equações. Então, como é que isso funciona? Vamos lá, a gente vai ter outro sistema, tá? De equações. E vai ser da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, x mais y é igual a 6, por exemplo, né? E aí eu tenho agora 2x... 2x mais y, deixa eu só ver aqui, peraí. É igual a 8, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente vai montar esse sistema, notem que não tem nenhuma letra aí que seja igual e com sinal trocado. A gente tem o y aí, mas só que o y também, os dois são positivos. Então, olha, isso aqui, ó, é positivo, o y. Então, não tem como eu fazer o método da adição. Muito menos no x, ó, porque aqui é 2x e aqui é x. Então, eles não são iguais. Então, para fazer pelo método da substituição, eu vou simplesmente pegar a equação primeiro, né, o primeiro passo. Nós vamos selecionar a equação, tá? Mais fácil. A equação mais fácil. Então, nessa situação aqui, quem é mais fácil? Gente, é aquela que não tem coeficiente, tá? A mais fácil aqui, por exemplo, é essa primeira, x mais y igual a 6. Então, isso aqui é a mais tranquila pra gente resolver. Então, vou pegar aqui, olha, x mais y igual a 6, e eu vou isolar uma delas. No caso aqui, quando eu for isolar, eu também tenho que pensar na segunda conta. É mais fácil eu substituir no x ou no y? Lógico que no y, porque não tem valor na frente. Senão, quando a gente substituir aqui, vai ser uma distributiva. Então, eu tenho que pensar no cálculo que vai ser mais rápido para mim, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y, vou deixar o y sozinho, é igual a 6. Aí, pega esse x aqui, ó, e passa pro outro lado. Se é positivo, fica negativo. Então, eu tô sugerindo, tá? Eu tô supondo. A gente vai supor, tá? Eu tô supondo um valor. O valor de y, tá? Lógico que eu posso tanto isolar o x quanto o y. É quem tiver mais fácil na conta de cima, na segunda, tá bom? Então, eu vou supor um valor. Eu vou isolar uma das incógnitas, tá? O meu segundo passo, eu vou substituir esse valor, tá? Na segunda equação. Nessa segunda equação. Que foi aquela que eu deixei sem pegar, né? Sem mexer. Então, a minha segunda equação, ela é 2x mais y igual a 8. Como eu isolei o y, então eu repete o 2x, né? Mas aí, em vez de y, eu coloco quem? 6 menos y. Certo? 6 menos x, né? Na verdade, que o x que tá isolado aqui, né? Igual a 8. Tá bom?
Então, eu vou trocar esse y aqui, ó, pelo valor que deu nessa equação, tá bom? E aí vai ficar 2x. Aqui, como o sinal é positivo, não troca nada, né? A gente só repete. E vai ficar, se eu tenho 2x, certo? Ó, eu tenho 2. Eu tiro 1, então vai ficar quanto? Porque, ó, é x com x, letra com letra, número com número. 2 menos 1 é 1x, ó. Isso é igual a 8. Se aqui é mais 6, passa para o outro lado, menos 6. Então, x é igual a 8 menos 6, 2. Certo? Então, a partir do momento que eu substituir, supondo o valor de y, eu já descobri o valor de x. E agora, o meu terceiro passo vai ser pegar essa equação aqui primeiro, olha, que eu disse que era y. Então, eu vou substituir agora o valor de x na primeira equação. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó, que eu já isolei tudinho, do mesmo jeitinho que tá aqui, olha. Y, porque eu quero descobrir agora quem é y, já descobri quem é x, vai ser 6 menos x. Aí, olha, esse x aqui, ó, tá vendo que eu isolei, ó, menos x. Eu vou isolar e vou deixar assim, y é igual a 6 menos o valor dele, que é quem? 2. Então, nesse caso aqui, y vai ser igual a 6 menos 2, 4. Descobri quem são os valores de x e de y. Então, minha solução ficou primeiro x, tá? Sempre x, depois y, ok? Que isso é para ordenado. Então, a minha solução vai ficar, quando x for 2, o y será 4, certo? Se fosse fazer isso no gráfico, eu pegaria, né, as minhas retas, aqui de y, aqui de x, e marcaria uns pontos. Ó, a minha solução deu 2 e 4. Então, quando meu x for 2, ele vai se ligar aqui, ó, em 4. Pronto, fiz o ponto. Aqui, 2 e 4. Acabou. Certo? Só isso. Lembra que aqui é positivo, por isso que fui na reta em cima do y e na reta direita do x, tá? Bem fácil. Então, esses são os dois métodos que a gente vai ver, tá? Para fazer esses métodos de adição ou de substituição. Professora, tem outro método? Gente, como eu falei, tem vários outros. Na internet tem explicando muitas, assim, muitas formas de vocês fazerem esse cálculo também, tá? Eu vou providenciar isso para vocês. Porém, eu acho esses métodos os mais fáceis. E eu sempre ensino a vocês aquilo que eu acho que é mais fácil, tá bom? Por hoje nós vamos encerrar aqui, tá? Foi só hoje, essa aula é só para realmente ensinar esses dois métodos, que é a adição e substituição. Na próxima aula a gente dá continuidade com as atividades, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. E qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, tá bom, gente? Tchau, até a próxima.